Eu até convidei uma missionária para pregar hoje, mas não deu certo. Mas eu vou me esforçar. Se você abrir o seu coração e estiver atento, eu tenho certeza que o Senhor falará contigo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler lá no livro de Devarim. Devarim no hebraico é Deuteronômio. Deuteronômio, livro de Devarim, capítulo 26, versículos 12 ao versículo 15. Acompanhe comigo a leitura. Quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transpassei nos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não com a minha tristeza, e disso nada terei para a imundícia. Nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor, meu Deus, conforme tudo o que me ordenastes, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos destes, como jurastes a nossos pais, terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Poder sentar e abra o seu coração. O texto de Devarim, capítulo 26, é a oração de alguém após entregar o dízimo. Amém? Em algumas Bíblias, em algumas versões, tem a epígrafe dizendo a oração após entregar os dízimos. A oração após entregar os dízimos, e nós encontramos aqui o texto dizendo: depois de acabar de dizimar todos os dízimos da tua novidade ao terceiro ano, ou seja, após a colheita, então o dono da propriedade, após a colheita, fazia a colheita e separava aquilo que é consagrado ao Senhor. A primeira parte ou a 10ª parte, que era consagrada ao Senhor, ele então entregava a Deus, o dono da propriedade. E era muita coisa, mas eles entregavam a Deus. Preste atenção aqui, que nós encontramos na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós encontramos na Torá algumas obrigações impostas pelo Eterno aos seus servos, como estatuto diante dele, para que as próximas colheitas fossem garantidas. A garantia da prosperidade ficava na obediência à voz do Eterno através da palavra. Então, a colheita dos próximos anos, elas eram garantidas por Deus, se todos obedecessem aquela ordenança de colher, separar aquilo que é consagrado, como diz o texto, na oração aqui. Aquilo que era consagrado ao Senhor, ele: tirei da minha casa aquilo que era consagrado ao Senhor, porque não pertence a você, não é da sua casa, é da casa de Deus. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Em Devarim também, no capítulo 24, ainda Deuteronômio, capítulo 24,
Versículo 18 ao 22 diz assim: lembre-se sempre de que vocês foram escravos no Egito, e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens: quando estiverem fazendo a colheita das suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixe-o para o estrangeiro, para os órfãos, para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Versículo 20. Quando sacudirem as azeitonas das suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixe as azeitonas restantes para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Quando colherem uvas em seus vinheiros, não passem novamente ou 2 vezes pelas videiras. Deixem as uvas restantes para o estrangeiro, para o órfão, para as viúvas. Lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito. Bendito seja o Senhor para sempre. Então observe que o Senhor, ele faz repetições no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio. Ele faz repetições. E é interessante como Deus gosta de repetir as coisas. O livro de Devarim repete todas as leis do livro de Vaikra. Vaikra é o livro de Levítico. Todo o livro de Vaikra, de Levítico, são leis. E o livro de Devarim, de Deuteronômio, a repetição das leis, Deus trazendo ênfase a tudo aquilo que ele falou. Deus falando novamente, repetindo novamente, para que isso ficasse gravado na mente das pessoas, dos seus servos, daqueles que faziam menção ao seu nome. Nós encontramos lá em Vaikra, em Levítico, capítulo 19, foi quando o Senhor citou primeiro na Torá. Capítulo 19 de Vaikra, versículos 8 a 12, diz assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, nem apanhem aquilo que os ceifeiros deixarem cair. O mesmo se aplica à colheita da uva. Não cortem até o último cacho de cada videira, nem apanhem as uvas que caírem no chão. Deixe-na para os pobres, para os estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não roubem, nem mintam, nem enganem uns aos outros, nem desonrem o nome do seu Deus, usando para jurar. Então observe que o Senhor, ele faz repetições. Deus encontra uma necessidade e isso nos ensina. E nós vivemos essa prática desde criança. Quantas vezes você precisa repetir para o seu filho, para a sua filha, para que ele aprenda algo? Milhares de vezes. E Deus sempre usou dessa prática da repetição para poder cravar na mente dos seus servos aquilo que era a sua vontade, o seu desejo, os seus estatutos e os seus mandamentos. E é interessante que aqui no livro de Vaikra, no capítulo de número 19, em Levítico, o Senhor diz assim: quando fizeres a colheita da terra, não colham as espigas nos cantos dos campos. Eu vou explicar para vocês o que é os cantos, porque a gente imagina um canto uma coisa diferente, né? Vamos imaginar que esse quadro aqui do Data Show é o terreno de alguém. E aí a gente imagina que o canto é esse aqui, né? Amém? Esse aqui é o canto, né? Ali é o outro canto.
Não é isso que a gente imagina? Mas no hebraico não é assim. O canto que o Senhor se refere no livro de Vaikra é o canto do norte, sul, leste e oeste. O canto é a extremidade do terreno, a fronteira do terreno. Dessa linha para lá é do vizinho, dessa linha para dentro é o canto do seu terreno. Amém? Então você podia colher o que era plantado aqui, aqui no meio, tudo isso aqui, mas aqui na fronteira você não podia colher. E também não podia deixar de plantar nos cantos. Quem está comigo, diga amém. Então Deus diz assim: olha, vocês vão plantar nas fronteiras, nos cantos, igual planta em todo lugar. Mas na hora de colher, não colham os cantos. Deixa para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros. Lá em Israel, se você chegar numa propriedade, você pode comer, você pode colher, você pode encher os seus bolsos, levar para casa, ninguém vai te falar nada. Porque eles acreditam na bênção que vem da parte do Eterno. Você entendeu isso? Diga amém. Quando o Senhor repete, Ele traz uma segurança. Ele quer produzir uma segurança no coração de cada um que crer nele, na sua palavra, dessa vivência e convivência com o Eterno. Então o Senhor repete por várias vezes: não colham, se vocês, quando estiverem colhendo em toda a imensidão do campo, se você esquecer um feixe de trigo, não volte para colher, deixa lá. Porque o pobre vai encontrar ele, o estrangeiro vai encontrar, vai servir de alimento para ele. Depois de colher em todo o espaço e toda a extensão do terreno, tirava a 10ª parte, entregava para o sacerdócio, que era para o sustento do sacerdócio. E o que sobrava nas fronteiras do terreno, nos cantos, no nosso português, nos cantos do terreno, era para o pobre, para o estrangeiro, para a viúva, para o necessitado. Porque você é o dono do terreno, Deus tem abençoado você. Aleluia. Então o Senhor abençoa para que você honre o nome dEle. E no livro de Vaikra, o Senhor diz assim: olha, não mintam uns aos outros, e nem também desonrem o nome do Senhor. É tão interessante o tema da mensagem que eu quero que você grave no seu coração. É as leis de Deus no coração. Repita aí, quem ouviu. As leis de Deus no coração. É interessante que nós encontramos no texto Deus fazendo esforços, com diversas repetições, para tentar ensinar, tentar colocar no coração das pessoas, com relação aquilo que era separado a Deus, aquilo que era separado aos pobres, aquilo que era separado às viúvas, aquilo que era separado ao estrangeiro. Para que ninguém olhe para o céu e clame a Deus por necessidade, por sua causa. Porque tem gente que tem sobejadamente, mas ele não tem coragem de ofertar nem dizimar na casa do Senhor. Mas ele fica na expectativa da colheita no ano seguinte. E o que garante a colheita para Israel é a sua fidelidade ao Senhor naquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. E isso é até hoje em Israel. Isso não mudou. Os judeus, eles estudam a porção diária, as porções semanais e as porções diárias, que nós podemos chamar de devocionais. Os judeus no mundo inteiro, eles usam o mesmo calendário. É apenas um calendário que o mundo todo utiliza daquele calendário. A mesma porção do dia aqui no Brasil, em Israel, em todo lugar do mundo, é a mesma porção que eles estão estudando.
Eu quero despertar o seu coração nesta noite com essa palavra. Aleluia. Porque nós encontramos Deus fazendo tanto esforço. Parece que eu fico pensando, Deus, imaginando assim, cadê aquele povo que eu conseguia colocar as leis no coração deles? E ali no coração ficava. Nós encontramos no livro de Jó. Você está comigo aí? Diga amém. Encontramos o patriarca Jó cumprindo esses princípios muitos anos antes da lei, cerca de 800 anos antes da lei. Me escute aí, por favor. Cerca de 800 anos antes da lei, o patriarca Jó cumpre esses mandamentos como que se Deus tivesse citado as leis para ele. Capítulo 31 de Jó, versículo 16 a 21. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e fui o guia das viúvas, desde o ventre da minha mãe. Se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a pele dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via a minha ajuda. Meu Deus, parece que a gente está lendo o livro de Vaikra, capítulo 19. Só que olha aqui para mim, Jó, 800 anos antes da lei. A lei de Deus estava, diga, no coração de Jó. Não era escrita numa pedra e nem em pele de cordeiro, nos pergaminhos, não. A lei de Deus nós encontramos no coração do milionário da Mesopotâmia, homem de Deus. O cara mais rico daquela região era Jó. E num período terrível da vida dele, em que os segredos de Jó são revelados, nós encontramos Jó dizendo ali, olha, eu nunca oprimi o órfão, eu cuidei da viúva, eu cuidei do necessitado. Jó só não citou os levitas aqui, porque o sacerdócio ainda não havia sido estabelecido. Você está comigo? Diga amém. Porque se o sacerdócio, se houvesse sido estabelecido, certamente que Jó citaria o sacerdócio. Mas ele não cita o sacerdócio porque não foi da sua época. Foi 800 anos antes da lei. E é interessante que a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e Deus não citou a lei para Enoque. Eu vejo Deus tendo saudade daqueles homens que ele não precisava citar a lei escrita, mas sim ele citava o coração e a pessoa obedecia. Você está comigo? Diga amém. Eu vejo Deus tendo saudade daquelas pessoas como Jó, como Noé, como Enoque, que andava com Deus sem ter uma lei que pudesse obrigá-lo, que ficasse repetindo todos os dias ao pé da sua orelha, que precisasse dos rabinos para poder ensinar a Torá a partir dos 5 anos de idade. O judeu até hoje, eles começam a aprender a Torá a partir dos 5 anos de idade. Ele é acolhido por um rabino e aprende a Torá, todas as letras da Torá. Eu vejo Deus com saudade de homens e de mulheres, como na época de Enoque, que ele não precisava ter uma lei escrita numa tábua de pedra, como ele teve que escrever com o seu próprio dedo. Diz as Sagradas Escrituras que Deus escreveu com o seu próprio dedo a lei mosaica e entregou para Moisés, para que exigisse do povo que fosse feito assim. Mas ainda assim nós encontramos os seres humanos decepcionando Deus em larga escala. Deus continua repetindo, usando os seus servos, os profetas, os arautos de Deus para dizer, olha, o Senhor ainda está nos céus e Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo Senhor.
Será que as leis de Deus estão no nosso coração? Será que o meu coração está apto a ponto de que Deus consiga falar ao meu coração e eu guarde isso e sirva e seja obediente? E a próxima colheita do próximo ano está vinculada à minha obediência às leis de Deus que está no meu coração. Bendito seja o Eterno para sempre. Aleluia. E nós encontramos o Senhor com a maior dificuldade com o povo de Israel, porque por diversas vezes eles chegaram ao colapso espiritual financeiro, eles chegaram ao colapso por diversas vezes, porque eles abandonavam, de quando em quando eles abandonavam o sacerdócio, eles viravam as costas para a casa de Deus, fechavam a casa de Deus. Eu preguei isso aqui no culto passado, eu não vou repetir a mensagem. As leis de Deus no coração de Jó, 800 anos antes da lei. Jó fazendo aquilo que o Eterno exigiu 800 anos depois. Irmãos, isso é incrível. É tão interessante, empolgante. O Senhor cita Jó, porque a Bíblia diz que aquele homem, a integridade daquele homem era a ponto de Deus não ter o trabalho de escrever algo para ele, para ficar na porta, como ele fez com Israel. Olha, pega a lei, anda, coloca como testeira, coloca na viga da tua porta, coloca na parede da tua sala, leia, medita de dia e de noite. Eu tenho certeza que o homem que tem a lei de Deus no coração, ele não assiste novela, ele não tem tempo para isso. Porque novela é o pior veneno do inferno que essa geração está bebendo todo dia. Não se preocupe, eu não vou parar de falar de novela. Eu sei que eu falei aqui no culto passado, eu sei disso. Eu não vou repetir mensagem. Mas as leis de Deus estavam no coração de Jó. E nós encontramos 800 anos depois, Deus citando, trazendo ênfase. O texto de Jó aponta o seu comprometimento e domínio próprio com uma aliança assumida, mesmo sem lei escrita. A escrita estava no coração dele. Isso é profundo, preste atenção aqui comigo. Isso é profundo. O compromisso assumido, capítulo 31, versículo 6, de 1 a 6, Jó diz assim: olha, fiz uma aliança com os meus olhos, baseada em quê? Naquilo que Deus revelou ao seu coração. Qual era a referência que Jó tinha? Tinha um outdoor gigante lá na esquina da sua casa, que todos os dias ele passava e visualizava aquele outdoor que fazia ele lembrar que Deus está nos céus, que ele é dono de todas as coisas. Aquele magnata Jó, ele não precisava de um outdoor para lembrar para ele que ele tinha que ser fiel, que ele tinha alguém nos céus, soberano no universo sobre a vida dele, e ele devia honras e glórias ao Eterno. E o Senhor escancarou as janelas dos céus e abençoou grandemente a vida daquele homem. E eu quero revelar ao teu coração o que tinha na vida de Jó que chamou a atenção de Deus. Fiz aliança com os meus olhos. Onde estavam as referências de Jó? Diga no coração dele, porque no seu coração Deus fala. Se você vai obedecer é outra coisa. Eu tenho certeza que se você assistir novela todo dia, você vai ter uma imensa dificuldade de obedecer a voz de Deus. Os princípios que Jó ouvia, e ele diz: eu fiz uma aliança, sem lei, sem os mandamentos, sem um tutor, sem alguém para dizer faz isso, faz aquilo, sem o professor da escola bíblica, porque as leis de Deus estavam no coração dele escrita.
O nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Quantos estão aqui comigo? Ele fala ao teu coração, Ele fala na tua consciência. Quando você está envenenando a sua alma com essas coisas do mundo que envenena, o Espírito de Deus fala ao teu coração: seja obediente pelo amor de Deus. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Você vai sentindo a presença dele? Abra o seu coração, deixa ele falar contigo. Glória a Deus. Quando você lê a Bíblia, você convida o Espírito de Deus a estar na sua casa contigo. Quando você assiste novela, você convida os demônios do inferno, de lá do Projac, de lá da Rede Globo, para entrar na tua casa contigo e te trazer perturbações. E eu sou o profeta de Deus que ainda continua pregando anos e anos. Me ouça pregar. Tem mensagem minha de anos e anos atrás, e alguns aqui sabem. Eu sempre falei de novela. Sempre falei. As leis de Deus precisam estar no meu coração. Senão não adianta o pregador pregar. Senão não adianta o pastor pregar. As leis de Deus precisam estar na minha vida, senão eu vou andar com mentira, senão eu vou andar com engano. Se as leis de Deus não fizer parte da minha vida, no meu coração não vai fluir verdade em mim, porque as verdades de Deus vão me confrontar, e se eu não me render às verdades de Deus, as leis de Deus não vai ficar no meu coração. Satanás, tu está vendo o meu servo Jó? Ele não tem outdoor como referência. Ele não tem a Torá como referência. Ele não tem a irmã do sapatinho de fogo que ora e pula e sapatia e revela. Porque tem um monte de gente atrás de revelação. Palavra cura, palavra liberta, palavra transforma, palavra traz avivamento. É palavra. Tu está vendo meu servo Jó, Satanás? A minha lei está no coração dele, e ele guardou. Aleluia, oh bendito seja. Cadê a geração de Jó? Deus vai levantar uma geração de Jó. Eu acredito, eu prego a palavra, eu ensino a palavra, e eu creio que o Senhor vai enviar um avivamento de homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens, cheios de Deus, com a lei de Deus guardada no coração. Eu não preciso de Rede Globo para mim sobreviver. Você também não. Nem só de pão viverá o homem, disse Yeshua nos momentos mais importantes da vida dele, mas de toda palavra que sai da boca do Eterno. Você está comigo? Levante a mão e dê glórias ao bendito nome de Jesus. O capítulo 31 de Jó, ele cita a Torá, só não fala do sacerdócio, porque não está na sua época. Mas ele cita as exigências da Torá. Um homem magnata, milionário. E ele diz: eu não comi o meu bocado sozinho. E é interessante que Jó diz assim, demonstrando a sua confiança onde estava. Versículos 24 a 28. Se no ouro pus a minha esperança, porque ele tinha muito ouro, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita a minha riqueza, e de que a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua caminhando gloriosa, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e a minha boca beijou a minha mão, como se eu fosse alguma coisa, também isto será delito, e a punição dos juízes, pois assim negaria a Deus o que está lá em cima. Jó declara que a dependência dele, a confiança dele, não era no ouro que ele tinha, mas sim naquele que era invisível para aquele que não tem fé. Você acredita que ele existe?
O homem mais próspero das Sagradas Escrituras, antes do pai Abraão, o patriarca Jó, não tinha lei, não tinha ninguém para direcioná-lo, mas ele tinha um coração nas mãos do Eterno. Ei, se Deus encontrar o teu coração, você vai prosperar, você vai ser alguém próspero nessa terra. Mas não é próspero de mentira, como alguns reveladores revelam por aí, não. É próspero, porque a lei de Deus está no teu coração. Então você vai caminhar segundo a orientação de Deus, você vai agir segundo a orientação de Deus, você vai fazer segundo a orientação de Deus. Deus na sua vida e você com Deus e caminhando junto com Ele. Bendito seja o Senhor para sempre. Eu sinto Ele aqui. Alguém que tinha as leis de Deus no seu coração. Oh, aleluia, Jesus. Não precisou escrever para Jó. Não precisou escrever para Jó. Fique de pé, por favor. Como será que nós estamos hoje? As colheitas de Jó, a prosperidade de Jó, ele cumpria a Torá sem conhecer a Torá. Meu Deus, que ensinamento esse! Cumprir sem conhecer a Torá. É por isso que nós cumprimos Deus sem conhecê-lo pessoalmente. Nós acreditamos e pela fé nós fazemos, pela fé nós caminhamos. Você está comigo? Pela fé nós atuamos na sua obra, e pela fé nós contribuímos com a sua obra, porque nós sabemos e temos a certeza que a colheita do mês seguinte o Senhor proverá para si. Bendito seja o nome dele para sempre. Aleluia, glória a Deus. Rico não é aquele que tem dinheiro. Rico é aquele que guarda as leis de Deus no seu coração. Olhe para o teu coração nesta noite. Será que o pastor precisa repetir para te convencer? Quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu vejo vocês como meninos que eu preciso tratá-los com leite. Não dá para trazer um alimento sólido para vocês. Eu quero trazer para esse contexto. Será que Deus precisa repetir, porque as leis dele não estão no seu coração? Porque nós sabemos. Ele diz assim: não enganeis a vós mesmos, nem uns aos outros. Porque quando você finge que não sabe, você está enganando a você e não a Ele que sabe de todas as coisas. Quantos estão comigo aqui? Glória a Deus. O Senhor começa a repetir em Devarim, em Deuteronômio. Sabe o que Deus está querendo garantir ali? O sacerdócio. Repita comigo: o sacerdócio, que era sustentado pelos dízimos e as ofertas. Eram eles os únicos que podiam comer o cordeiro, os sacrifícios. Mas se o povo não levasse, eles iam passar fome, como aconteceu por diversas vezes na história em Israel. Só que Deus não pensou apenas no sacerdote, Ele pensou no pobre, no necessitado, nas viúvas e nos órfãos. E Ele coloca a responsabilidade sobre aquele que é abençoado por Ele. Quantos abençoados por Ele tem aqui? O Senhor conta contigo, abre o seu coração. O Senhor conta contigo para te usar.
Abra o teu coração, porque o Senhor está contando contigo nesta obra. Espírito de Deus, vem sobre o teu povo, vem sobre cada coração e enche de graça, revelando a tua palavra pelo teu Espírito. Espírito de Deus, vai ao encontro de cada um, Senhor, para que as tuas leis sejam gravadas nos corações dos teus filhos, para que possamos te servir verdadeiramente, sem algum fingimento, como fez Ananias e Safira, citado aqui pelo irmão Fábio, mas possamos ter a tua lei gravada em nosso coração. Bendito seja o Eterno para sempre. Abra o seu coração, porque o Senhor tem algo especial para você. Você tem fé para receber? Se você tem fé para receber, é profético isso. Levante as suas mãos para os céus. O Senhor tem algo especial para você. Você que tem um coração aplicado na obra, você que tem as leis de Deus no teu coração. Eu sei que Satanás fica batendo, tentando fazer você mudar de ideia, porque o diabo sempre trabalhou para atrapalhar, para impedir, para ser um tropeço. Ele sempre foi uma pedra de tropeço para a igreja. Mas o Espírito de Deus vem sobre a tua vida agora. O Espírito de Deus vai te entregar agora. Você que crê, receba. Deus está dando algo especial para você nesta noite, para que você possa prosperar, para que a tua mão, a palavra de Deus diz, garante o Eterno, eu vou prosperar as obras das tuas mãos. Você acredita? Receba. O Senhor vai prosperar as obras das suas mãos. Receba no nome de Yeshua. O Senhor vai prosperar as obras das tuas mãos. Aleluia. Minha voz já foi embora. Glória a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Bendito seja o Senhor para sempre. Não esqueça dela. Não esqueça dela. Eu já preguei para muitas pessoas, e eu sempre falei mal de refrigerante e de novela. Sempre falei. Refrigerante para mim é o mesmo veneno que a novela. Eu não tomo esse veneno. Eu não vou morrer por causa de refrigerante. Eu não tomo nem se eu tiver extrema sede. Eu não moro no deserto. Vou procurar água. Eu vou beber água. Não deixe o mundo te enganar. Abre o olho. Refrigerante é desentupidor de pia. Não é alimento humano. Assim como novela. É destruidor de famílias e de caráter. Novela destrói caráter espiritual. E por que você acha que eu estou batendo nisso aqui? Porque tem alguém que está com o ouvido entupido e Deus está falando com você. Desentope o teu ouvido em nome de Jesus. E permita que a palavra de Deus entre na sua casa. Permita que a palavra de Deus entre na sua casa e a sua vida será próspera. Deus vai te tirar da depressão, te tirar de ver vulto. Deus vai operar na tua vida e você vai ver a presença de Deus na tua casa, e Satanás vai partir em retirada. Quantos